Existem situações em que pensamos que não podemos fazer mais nada. Quem já viveu isso? Quem está vivendo isso? Não está aqui no meu esboço, mas quando eu subi aqui, o Espírito Santo me lembrou. Eu não tinha me lembrado até então. Porque o Espírito Santo, ele nos livra de muitas coisas. Ele não deixou me lembrar. Mas quando eu coloquei os pés aqui, olhei para essa moça tocando o violino, eu me lembrei que um dia eu estive nessa situação de não poder fazer nada. Claro, já passei por várias situações onde eu nunca pude fazer nada. Mas nesse dia, hoje, véspera, amanhã, faz 12 anos, né? O meu amado partiu para a glória do Senhor. E amanhã, dia 12, amanhã, dia 11, foi o dia que ele faleceu, o dia 12 foi o sepultamento, há 12 anos atrás. Então, naquele dia, naquele momento que eu passei por isso, eu não pude fazer nada, né? E Deus, nesta manhã, está querendo nos mostrar, mesmo quando nós estamos impossibilitados, mesmo quando nós estamos imobilizados, quando nós olhamos para o túnel e não vemos nenhuma luz, mesmo naquele momento que você diz que está impotente diante dos problemas que você está assistindo, você não consegue fazer nada, mesmo diante desse momento, você não tem como o que fazer. Nesse momento que nos resta é a palavra de Deus. E eu me deparo aqui com um homem que estava pregando o Evangelho. Pedro nada mais fazia do que pregar o Evangelho. E o povo se levanta contra. E ele, então, ali é injustiçado e é jogado dentro de uma cela. O versículo 1 diz que... Versículo 4 diz que depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Se você for fazer a conta, 4 vezes 4, quanto é? 16. 16 soldados para um homem só. Pegaram Pedro, jogaram dentro da prisão. E, nessa ocasião, o rei Herodes, ele já tinha prendido e mandou matar o Tiago. O Tiago, naquela época, foi morto, né? Nesse mesmo instante, Tiago foi morto. E ele queria também acabar com a vida de Pedro, assim como ele fez com vários homens e mulheres de Deus. Então, não havia mais nada que Pedro podia fazer. Pedro foi preso 3 vezes, só que em Atos. 3 vezes, todas as 3 vezes pregando o Evangelho. Primeiro, ele estava em Atos 4, ele estava com João. E depois, no 5:18, ele estava com os discípulos. Então, Pedro passava por esses momentos difíceis na vida, onde ele não tinha o que fazer. Era um homem que pregava o Evangelho, era um homem totalmente voltado para as coisas de Deus, mas mesmo assim, naquela hora, quando jogaram Pedro, lançaram Pedro na prisão, diz a Bíblia Sagrada que Pedro, aqui você pode ler comigo, por favor, que a intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então, até a Páscoa, ele tinha que ficar guardado para ser apresentado ao povo.
Se Pedro ficasse solto até a Páscoa, o povo teria pego Pedro e teriam matado Pedro. Não sei o que acontecia com o meu negócio aqui não, gente. Mas o que Deus fez? Deus, aqui está registrado que Deus guardou Pedro na prisão. Olha só. Depois de prender, lançou na prisão, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o... Fazer o quê? Para o guardarem. Deus botou ele para guardar. Deus guardou Pedro. Deus não deixou Pedro ficar desamparado. Deus não deixou Pedro ficar solto para ser apedrejado e aquele povo poder matá-lo. Mas Deus pegou Pedro e guardou Pedro dentro da prisão. E o que Deus fez? Usou os melhores soldados herodianos para guardar Pedro. Ele, no dia aqui que ele jogou, que ele maltratou, não, ele guardou. Ele foi guardado dentro da cela. E isso me dá uma alegria tão grande que quando Pedro estava ali naquele momento, que ele não sabia o que fazer, aquele povo todo agitado, querendo agarrá-lo, Herodes pensou que tivesse fazendo algum mal para ele, mas Deus usou Herodes, o homem mau, para pegar Pedro e colocar e guardar dentro da prisão. Isto me ensina que Deus usa as pessoas para nos abençoar, para nos guardar. Pedro não ficou nas ruas, Pedro não ficou abandonado. Deus pegou Pedro, colocou e guardou dentro da prisão e colocou os melhores soldados para vigiá-lo, para guardá-lo. Mas que loucura é essa, pastora? Como é que pode? Ele podia deixar Pedro ir embora. Mas era um momento que Deus queria fazer alguma coisa naquela hora. Porque Deus aproveita as oportunidades para revelar os milagres e o seu agir. Para você ver o agir de Deus, você precisa ser guardado por Deus. Guardado, que eu digo, quando você olha assim, você vê, eu não posso fazer nada, que luta é essa, Senhor? Eu estou vivendo um momento que ninguém pode me ajudar, eu não posso fazer nada, e ninguém pode fazer nada por mim. Nesta hora você ver que precisa de ajuda, precisa de socorro, precisa de livramento, e nesta hora Deus vem, tira você daquele tumulto, daquela agitação, tira você dali e guarda você. Para que ele guardou Pedro? Foi à toa ou teve algum propósito? Ele guardou Pedro numa prisão, acorrentado, pé em mão. Mas como é que pode? Quando nós estamos num momento difíceis, que não podemos fazer nada, a gente sente dor, a gente sofre. É ou não é? Nosso coração sente palpitações, a nossa alma chora, sofrimento. Pedro foi guardado, mas não ficou livre do sofrimento. Quando nós estamos diante do que nós não podemos fazer nada, não somos livres. Assim, numa boa, que beleza, não. Nós sofremos. E Deus permite que você sofra naquele momento. Você está guardada. Ele não vai deixar o diabo te tocar. Ele não vai deixar. Mas você está ali guardada em Deus, mas sofrendo.
Entende, igreja? Sentindo dor. E nessa hora você começa a pensar que Pedro aqui não diz nem por um momento que Pedro estava falando alguma coisa. Diz que Pedro estava quieto. Você não ouve a voz de Pedro. Pedro está em silêncio. Pedro está guardado, sentindo dores, mas está em silêncio. Primeira coisa que nós vamos refletir, nesse versículo 5, assim Pedro estava guardado na prisão. A primeira coisa, querido, nós precisamos saber nestas horas é confiar que Deus está nos guardando. Confiar que Deus está nos guardando. A igreja e o próprio Pedro achavam que estava sendo preso pela maldade de Herodes. E este homem, Herodes, também achava que estava fazendo a sua própria vontade, seu poder. Estava ali agindo dentro da sua autoridade. E também os soldados estavam pensando, não, ninguém pode comigo, ninguém pode com a gente, porque nós somos fortes. Queridos, e a multidão também esperava amanhecer para maltratar a vida de Pedro. Mas foi justamente por isso que Deus achou melhor guardar Pedro. Como eu já falei, Pedro estava vivendo um momento de insegurança, de perigo, de risco, mas Deus pegou e colocou Pedro em segurança. Segurança na prisão? Sim, segurança dentro de uma cela. Ali ele estava guardado, guardado de Herodes, guardado da multidão. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é confiar que Deus está nos guardando e que Deus está no controle. Foi justamente por isso que Deus achou melhor guardar Pedro dentro da cela com segurança. Querido, por isso, Deus tem nos guardado, às vezes, não entendemos, eu estou sofrendo, não estou vendo nenhuma segurança, não estou vendo nenhum livramento, mas Deus tem te guardado e você não está percebendo isso. Deus está te dando livramento que você não está nem vendo. Eu sempre digo, Deus nos livra de coisas que a gente nem percebe. Eu vou chegar mais lá para frente e falar um pouco sobre isso. Se Pedro não tivesse sido protegido naquele momento por Deus dentro de uma cela, poderia ser morto. Preste bem atenção, igreja. O texto não diz que Pedro estava preso, e sim que estava o quê? Guardado na prisão. Guarde isso bem aí no seu coração. Naquele momento onde Pedro não podia fazer nada, Deus pega Pedro e guarda dentro da prisão, acorrentado, para sentir dores, sofrer, para deixar registrado para nós que os momentos difíceis da vida, a gente também sente dores, a gente sofre. E aí no versículo 5 ainda também, no B, diz assim: mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Mas, está escrito mais, havia oração incessante em favor dele, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele.
Esse mais aqui abre um espaço, abre algo que faz a diferença na nossa vida, que é a oração. Não uma oração qualquer, mas uma oração incessante. Diz que a igreja orava incessantemente em favor da vida de Pedro. Queridos, dentro de uma cela, sentindo dor, sem poder se mexer, poder fazer nada, Pedro silenciosamente estava, mas havia uma igreja intercedendo em favor da vida de Pedro. Por isso, eu abro um leque aqui para dizer para vocês que a oração, ela move os braços do Senhor. A oração faz com que as coisas do reino de Deus aconteçam. A oração faz milagres, a oração transforma, a oração faz o milagre de Deus acontecer dentro da família, dentro do trabalho, aonde for necessário, dentro de uma prisão. Deus está agindo, Deus está vendo a oração, ouvindo e respondendo a oração do justo. Quando você estiver nesse momento que você pensa, não posso fazer nada, Deus pegou você, colocou você guardado ali, mas você está sofrendo. Nesta hora que você vai fazer, você vai orar incessantemente, intensamente. Orar sem cessar. Conversar com Deus. Porque tem pessoas que vão à igreja, passam momentos difíceis na vida, mas não oram. Pede ao pastor para orar, pede os irmãos da oração, da intercessão para orar, mas não tem aquele momento a sós que Deus o guardou. Deus guardou Pedro naquela prisão para poder manifestar o seu poder. A manifestação de Deus acontece no momento que nós não podemos fazer nada. Enquanto o homem pode fazer, Deus permite. Não é necessário a manifestação do poder de Deus. Mas chega uma hora que você está com o pé e mão amarrado, preso, não pode fazer nada. E nessa hora é confiar em Deus, é orar incessantemente a Deus. Tem que pagar o preço da oração. Mas ainda assistimos pessoas dentro da igreja que não querem orar. Não estão dispostos a dar tempo à oração. Não estão dispostos a ficarem guardados em Deus. Colocam o pé para fora e querem sair com sua própria força, o próprio braço da prisão. Mas quem está guardado em Deus, ele se aquieta ali com Deus. Deus te tirou de lá de fora, te tirou do tumulto, Deus tirou do meio da confusão, guardou você. Para quê? À toa não. Para uma conversa com Deus, para uma intimidade com Ele, para conversar, colocar para Ele o que você está sentindo, o que você está pensando, o que você está passando naquela hora e deixar Deus vir o fluir do Espírito Santo e começar a comunicar a você. E eu digo uma coisa para você: orar é para os fracos. Então eu oro. Os fracos, quando eu sou fraca, é que eu sou? E como é que eu sou fraca? Orando a Deus. E como é que eu me fortaleço? Na oração. Os fracos para o mundo são aqueles que estão diante do Senhor, clamando ao Senhor. Para o mundo, os grandes homens poderosos, que têm dinheiro, têm poder, mas para nós, filhos de Deus, somos fracos. Que maior é o que está em nós.
Quem tem que ser maior na minha vida, na tua vida, é o Senhor Jesus. Então, se coloca diante dele, nesse momento que você não pode fazer nada. Não fique desesperado, eu vou chegar lá. Mas confie, descanse no Senhor. Ore incessantemente, ore intensamente a Deus, e Deus fará um milagre na sua vida. Você crê nisso, igreja? Eu creio. Versículo 6 diz que na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes, sentinelas junto à porta, guardavam Pedro. Gente, você imagina só, nesse momento que ele foi guardado na prisão, com os soldados ao redor dele, com corrente nos braços, nas pernas, ele não podia nem se mexer, nem para a direita, nem para a esquerda. O que ele faz? Ele grita, se desespera, ele berra, me solta daqui. Eu só estava pregando o evangelho, me tira daqui. Vocês vão ver só. O que ele fez? Dormiu. Pedro dormia. Imagine, irmãos. Imagine Pedro. Não podia nem se mexer. E aquela talvez seria essa última noite de vida. Ele poderia morrer no dia seguinte. Para ele estava correndo risco de vida. Ele estava ali naquele momento, acorrentado, pé em mão, com os soldados ao lado dele. E não havia mais nenhuma maneira de ele sair daquele local. Podia ser a última noite de vida. Mas mesmo assim, Pedro dormia. Aí eu te pergunto nesta manhã, quando você se depara com algo na sua vida que você não pode fazer nada, Deus te pega, te separa do problema, tira daquela confusão, te guarda, para você ali com Ele, ter aquele momento de oração. Aí você ora, fala com Deus, aí você vai deitar. Você dorme? Vamos ser sinceros? Você dorme? Muitos não conseguem dormir. Continua pensando em quê? No problema. Continua pensando naquele assunto que ele não pode nada fazer. Ele orou, foi deitar, mas continua com o problema na mão dele. O segredo da oração, irmãos, não é só falar com Deus, não. O segredo da oração é deixar com Ele. O segredo da oração, do sucesso da oração, é descansar nele. Muita gente ora, mas o descansar em Deus é o segredo da oração, é o sucesso da oração. E Pedro dormia porque ele sabia. Se Deus guardou ele ali, que Deus tinha alguma coisa para fazer. E mesmo se Deus não fizesse, Pedro dormia. Mesmo que Deus não resolva o meu problema, o seu problema, durma. Descansa nele. Mostre para ele a tua fé nele. Revela para ele que você está confiando nele. E quando nós fazemos isso,
nós podemos confiar e descansar nos braços do Senhor. E mais tarde, Pedro escreveria à igreja esse versículo maravilhoso, 1 Pedro 5,7, que ele disse: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro escreveu esse versículo porque ele tem uma experiência com Deus numa cela. Ele pôde, lá na frente, no futuro, escrever o que ele passou tempos atrás. Ele pegou aquela experiência e levou para edificar vidas. Está me entendendo, igreja? Ele pegou aquele momento de insegurança, aquele momento que ele não podia fazer nada, amarrado, ele dormiu. Ele pegou aquele momento que ele contemplou o milagre, nós vamos chegar lá. Ele pegou tudo isso e escreveu para a igreja: não andem ansiosos de coisa alguma, porque Deus tem cuidado de vocês. Deus tem cuidado de nós. Escreveu porque tem uma experiência viva com Deus. E eu digo mais para você: se você quer deixar um legado, quer deixar alguma coisa na sua vida, para a sua família, para os seus filhos, para os seus netos, sua herança, escreva hoje a experiência que você teve com Deus. Deixa registrado na vida da sua família o que Deus fez na sua vida, para que eles possam também contemplar a bondade desse Deus. Não pegue o seu testemunho, não pegue o que Deus fez em você e jogue numa lixeira. Não, pegue isso e transforme numa coisa boa para edificar vidas. O meu momento foi difícil, foi. Não pude fazer nada, fiquei com o pé e mão amarrada. Senhor, o que é que eu posso fazer agora? Não sei, eu não sei o que vou fazer. Deus me tirou, me guardou, me deixou um diazinho guardada, e ali orando, conversando com Deus. Hoje eu estou aqui para dizer para vocês: o que eu passei naquele momento, Deus me livrou. Livrou a minha alma de uma dor que ninguém pode curar. A dor da perda, ninguém tem poder de curar. Ninguém. O melhor médico, ninguém tem poder de dar um remédio para curar a dor de uma saudade, de uma perda. E depois, mais uma vez, me vi mais uma vez sem poder fazer nada, quando a minha filha também partiu. Mais uma vez, eu precisei que Deus me tirasse, me guardasse, para eu ter com Ele o meu momento a sós com Ele. Me preparar para continuar a viver. E hoje eu estou aqui para dizer para vocês que, como Pedro, ele viu, eu também pude ver a manifestação do amor e dos cuidados de Deus, dos livramentos de Deus na minha vida. A dor que ninguém pode sarar, o Espírito Santo pode. Aquela dor que ninguém pode dar um remédio, que não tem mão que tira, você pode fazer carinho, falar palavras, encorajar, você pode fazer tudo, mas só o Espírito Santo Consolador tem o poder de consolar um coração de uma mãe e de uma esposa. É bíblico. Isso é bíblico, está na Bíblia registrado que Ele é o Espírito Consolador. Jesus foi para o Pai, mas deixou o Espírito Santo Consolador para consolar, que Ele sabia que nós estaríamos nesse mundo passando por aflições. Ele sabia que nós íamos precisar ser consolados, porque nesse mundo passamos por momentos que não sabemos o que fazer. E nesta hora, nós temos alguém que nos tira do meio do tumulto, nos separa,
para ter uma comunhão, para falar, sabe? Aquele momento a sós. E ali, então, você orando, você vai confiando, esperando e descansando nos braços do Senhor. Esta foi a vida de Pedro. E se confiarmos em Deus, queridos, podemos descansar nele. Não adianta se apavorar. Não resolve. Não adianta ficar preocupado demasiadamente, sem dormir. Não adianta. Temos que ficar tranquilos em Deus. Está registrado no Salmo 4:8 para a sua vida, para a minha vida. Em paz me deito e dormirei. Aleluia. E ele continua, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Oh, aleluia. É esse Deus que tem cuidado de você. Esse Deus que tem manifestado o amor dele em seu favor. Aí eu vou chegar no versículo 7. No início, eis, porém, que sobreveio. Veio o quê, irmão? Um anjo do Senhor. Aqui, no capítulo, nesse versículo 7 em diante, começamos a ver a ação de Deus ao enviar o seu anjo. Primeiro, para você ver a ação de Deus, primeiro você tem que confiar. Confiar que sua vida está guardada pelo Senhor. Segundo, você deve orar incessantemente. E terceiro, descansar no Senhor, sabendo que sua vida está em suas mãos poderosas. Depois que você toma esses 3 conhecimentos, então Deus começa a agir. Deus não age enquanto você não descansa nele, Deus não age enquanto você não ora incessantemente, Deus não age enquanto você não confia nele. Depois desses 3 passos, Deus começa a agir e a manifestar a sua glória e a sua bênção sobre a vida daqueles que estão passando por um momento difícil e que não sabem o que fazer. Nessa hora que o anjo falou para ele, eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Depois que tudo isso aconteceu, Deus guardou Pedro. Pedro orou, descansou no Senhor. Pedro dormiu, confiou no Senhor. Deus começa, então, a agir. Queridos, você acredita que Deus envia seus anjos para nos livrar? Você acredita nisso? Acredita? Sim. Está registrado deixa eu ver aqui, porque isso é importante. Hebreus 1:14. Eu quero ler isso para vocês. Olha só o que diz a palavra de Deus. Não são todos eles anjos. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Os anjos, então, são espíritos ministradores que estão guardando a nossa vida. Amém? E você sabe que o Salmo 91 diz que os anjos do Senhor, Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito. Para quê? Para que guarde você em todos os seus
caminhos. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos teus caminhos. Então, Deus enviou esse anjo em favor de Pedro. E depois disso, que o anjo apareceu, começa então a manifestação do poder de Deus naquela prisão. Aí diz, e uma luz iluminou a prisão. Estava tudo escuro. Assim nós ficamos quando nós estamos passando por esse momento difícil na vida. Tudo escuro. Você olha para esse momento difícil da sua vida e você não vê uma luz, você não vê uma claridade. Não tenho o que fazer, não vejo nada à minha frente, está tudo escuro, trevas. Não posso fazer nada. Assim estava a vida daquele homem dentro daquela cela. Deus apareceu um anjo e iluminou a cela. Quando Deus se manifesta na nossa vida, tudo é iluminado. Os seus olhos se abrem, você pode ter visão, você pode contemplar. Quando tudo está escuro, você não enxerga nada, mas quando Deus manda a luz dele, você começa a enxergar. Aí você começa a ter esperança. Amém, igreja? Você passa a ver que é possível, sim. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Você começa a vivenciar a palavra de Deus que você tanto lê e ama. No escuro só vem incredulidade, medo e pavor. Mas Deus mandou o seu anjo para mandar luz. E naquela luz ele começa então a ver. Ele começou a ter visão. Anjo, é uma visão que eu estou tendo. Ele começou naquela hora a ficar paralisado, contemplando o anjo. Aquele homem que estava no escuro, acorrentado, de repente, vem um anjo, ilumina toda a cela. E naquela hora, ele pôde ver. Assim somos nós. Nos momentos difíceis da nossa vida, não vemos nada, mas quando Deus manda a luz dele, quando você ora incessantemente, quando você confia e descansa nele, aí Deus começa a abrir o sobrenatural. Aí você começa a ver a sua vitória. Você começa a contemplar que tudo vai acontecer, porque Deus está enviando os anjos. Você começa a ver aquela luz trazendo para você tudo muito claro. Porque às vezes, queridos, nossa visão é embaçada pelos problemas, pela dificuldade da vida. A sua visão fica escura, embaçada. Mas naquela hora que o Senhor manda a luz dele, chegou a hora que eu quero te mostrar o que eu vou fazer. Eu quero te mostrar que chegou a hora da tua vitória. Chegou a hora de você tomar posse, eu vou te mostrar. Aí você começa a ver e a contemplar o milagre acontecendo. Oh, aleluia. E isso é maravilhoso. E nós precisamos, queridos, nessa hora, no momento difícil da nossa vida, precisamos alcançar esta visão. Precisamos ter esta visão que Deus está dando para nessa hora de que estamos ali com Ele, guardado, orando, confiando. E ali naquela hora Ele mostra para nós o que vai acontecer. E Ele abriu então ali os seus olhos. E o anjo começou a falar para ele, iluminou toda a prisão. Agora tem uma luz no final do túnel. Jesus disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, 8,12, João 8,12. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá
a luz da vida. Oh, aleluia! Quem tem Jesus, quem serve a esse Jesus vivo e poderoso, as lutas vêm sim, os dias maus vêm sim, aquele dia que você acha que não pode fazer nada, que você vai sucumbir, vem sim. Mas ele deixou um recado para nós. Os escolhidos, filhos de Deus, não andarão em trevas. A luz do Senhor esclarece, ilumina o que Ele tem para nos mostrar, o que Ele tem para nós, o que Ele tem para você. O que você acha que Deus está guardando para te entregar? Depois de você achar que você não sabe o que fazer, está tudo perdido, Deus tem algo para te entregar. E você precisa contemplar nessa luz que Deus é Jesus mostrando para nós. Você quer enxergar, quer ter essa visão? Peça a Jesus para que Ele seja sempre a sua luz. Que você nunca, nunca ande em trevas, mas que Ele sempre esteja iluminando o seu caminho. Não permita que Ele deixe você andar sozinho. Ele está sempre ao seu lado, te ajudando para você se encontrar com você mesma. E isso é de grande importância. Versículo 7c, no final, ele diz assim, depois de ter iluminado a prisão, né? Aí Pedro deve ter ficado parado, olhando para ele, sem entender nada. Imagina, tudo escuro, de repente, tum! É como se acendesse uma luz forte. Aí o anjo tocou no lado de Pedro. O anjo tocou no lado de Pedro. Pedro está pensando que era um sonho. Eu estou sonhando. Por isso que eu estou vendo essa luz. Mas Deus foi, o anjo foi e tocou em Pedro. Não, você não está sonhando, Pedro, sou eu, Pedro. Eu estou tocando em você, Pedro. Eu vim para te libertar, para te salvar, Pedro. Eu vim por resposta de oração, Pedro. Eu estou aqui porque Deus mandou, me enviou para te libertar desse caminho, desse momento difícil que você está passando. Eu fui enviado. Pedro, acorda. Não é sonho, é real. Você já ficou assim como quem sonha? Você olhar, você estava passando aquele problema muito grande, de repente, Deus ilumina e você olha para a manifestação de Deus, para um sonho. Isso não é real. É real sim. Deus é real. E Ele manda para nós a resposta da nossa oração. O toque de Deus naquela hora em Pedro foi para levantar Pedro, para restaurar Pedro, para sustentar Pedro. Que Pedro estava numa cela, acorrentado, sofrendo com dor, e Deus tocou nele para ele ser restaurado, renovado, para conseguir sair dali e alcançar a sua bênção. E quando nós também estamos nesse momento de que nada podemos fazer, Deus nos toca, nos restaura, nos sustenta, nos renova. Deus nos dá novo ânimo. Para quê? Para levantarmos. Depois que Ele tocou, falou, Pedro, levanta. Levanta, Pedro. E eu não posso me levantar enfraquecida. Eu não posso me levantar com as minhas pernas bambas. Pedro estava acorrentado, cansado, com as pernas doloridas. E quando o anjo o tocou, ele foi restaurado.
restaurado para sair caminhando da prisão. Ele não foi carregado, ele caminhou com as suas próprias pernas. E quando ele foi tocado, o anjo tocou nele, restaurou, deu força, deu ânimo, deu tudo que ele precisava. Então, ele diz assim, o anjo tocou do lado de Pedro e o despertou dizendo, levante-se de quê? Depressa. Não é hora mais de dormir, não é hora mais de ficar na prisão. Levanta-te depressa, vamos, erga-te. Oh, aleluia. Levanta-te para tomar posse do que Deus tem preparado para você. Você vai sair desta prisão porque Deus me enviou para tirar você daqui. Levanta, Pedro. Você não vai ficar mais nesta prisão porque eu estou aqui para te tirar daqui. Deus me enviou para te tirar. E Deus hoje ainda continua fazendo o mesmo. Deus não mudou. Ele continua levantando, tocando em pessoas, restaurando pessoas e dizendo, vá, avante, avante, porque a sua história não terminou ainda. Ainda há muitas coisas para ser realizadas na sua vida. Não fique paralisado, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Levanta, Pedro. Vamos. Ainda há muita coisa lá fora para você fazer para Jesus Cristo. O reino de Deus ainda não terminou para você. Levanta e depressa. O reino tem pressa. Vidas têm pressa. Jesus tem pressa. Levanta depressa. Oh, aleluia. Glória a Deus. Você quando lê isso, você fala, Deus, oh Deus, da mesma forma que tu fizeste com Pedro, faz comigo também. Oh, aleluia. Me levanta nesta manhã, Senhor. Toca em mim nesta manhã. Toca em mim, Senhor. Assim como aquela mulher hemorrágica, 12 anos, não tinha mais solução para os seus problemas. Ela recorreu a médicos, gastou todo o seu dinheiro, não tinha mais jeito, mas ela foi tocada. Ela tocou. E Jesus disse, eu senti sair virtude de mim. Oh, aleluia. Oh, glória. O seu toque, quando Cristo toca em você, você deixa ser tocada. Jesus sente que dele saiu poder para a sua vida. Saiu mais dele para você. Ele está dando mais vida para a sua vida. Ele está falando para você nesta manhã, levanta-te depressa. Não fique prostrado. Esse problema que você está vendo na sua frente, ele não é mais teu. Eu estou no controle, eu estou te guardando, eu te tirei do vendaval, estou te protegendo. Eu mandei o anjo para falar com você, eu mandei minha luz, eu te toquei. Eu agora te digo, levanta depressa. Aleluia. Levanta depressa. Levanta depressa. E Pedro, então as correntes caíram das mãos de Pedro. Mais um segredo aqui. As correntes das mãos de Pedro só caíram depois que ele foi tocado por Deus. Você quer que as correntes caiam das suas mãos, dos seus pés? Deixa Deus te tocar. Sinta o toque dele. Sinta. Mas sinta profundamente no seu ser. Não superficial, mas sinta lá dentro das suas raízes que ele tocou em você.
Sinta que você chamou a atenção dele para você. Sinta que agora que ele tocou em você, você agora está preparado, preparada para levantar. E como um bom soldado ferido, se levanta e volta para a guerra, você também levanta e retorna o seu caminho que Deus tem preparado para você. Muitos soldados que são feridos, muitos retornam porque não conseguem voltar. Mas nós, soldados de Cristo, retornaremos sempre. Retornamos sempre. Não somos abatidos, não somos destruídos. Oh, aleluia. Nós nos levantamos porque temos um Deus que toca na nossa vida. Um Deus que se preocupa com a nossa vida. Um Deus que está atento às nossas emoções, nosso sentimento. Está atento ao que nós sentimos, que nós pensamos. Um Deus que está atento, com seus olhos voltados para cada um daquele que deixa ser tocado. Muitos não deixam Cristo tocar. Ele tira do meio, guarda, mas a pessoa volta. Ele tira e guarda, ela volta. Desobedece. Tem pressa. Não confia. Não descansa. Aí vem a incredulidade. Essa pessoa fica para lá e para cá. Deus tira, ele volta. Deus tira, ele volta. Deus está guardando, mas ele volta. Deus livra, mas ele volta. Ele nunca vai ser tocado, porque ele não deixou ser tocado. Mas nesta manhã, em nome de Jesus, queridos, Igreja do Senhor, quando Deus estiver te guardando, não saia. Fique ali guardada. Fica ali conversando, orando incessantemente com o Senhor. Descansa nele. Aí então ele vai mandar um anjo. Ele vai mandar a sua luz. Ele vai te tocar. Ele vai falar: levanta, minha filha, meu filho, porque agora você vai ver a manifestação do meu poder. Aí as coisas começam a acontecer. As coisas se transformam no mal, num grande bem. Você vê o agir de Deus naquele problema que você pensava que não tinha solução, e você começa a ver soluções. Deus começa a clarear a sua mente, te dando visão, sabedoria para discernir aquele problema. E a solução vem. E isso é maravilhoso. Pedro passou por isso. Mas ele foi dentro de uma cela. Graças a Deus, nós não precisamos ir numa cela. Mas estamos vivenciando os dias maus, com os problemas que nós enfrentamos. Aquele momento que não sabemos o que fazer, nem o que pensar. E quando Pedro fez tudo isso, as correntes das mãos de Pedro caíram. Foi liberto. Estava livre agora para tomar posse da bênção. Estava livre para sair da prisão. Eu não sei o que te prende. Eu não sei se nesta manhã, você que está em casa, tem alguma coisa que te condena. Mas eu digo para você que Cristo hoje quer fazer as algemas caírem das suas mãos. Ele quer te mostrar nesta manhã o Deus que Ele é. Ele quer te mostrar nesta manhã que Ele é um Deus que toca, que livra, que faz maravilhas. E se você que está em casa, está aqui, não tem essa experiência com Ele, queira isso depressa, corra depressa para a presença do Senhor, para alcançar as maravilhas do reino de Deus. Corra.
Não deixe para amanhã, faça isso hoje. Corra para Jesus, fala, Senhor, eu quero ver esta luz na minha vida. Eu quero ser tocado por Ti. Eu quero ver a manifestação do Teu poder na minha vida. E as coisas começam então a acontecer, como foi na vida de Pedro. Pedro levantou e o anjo falou, coloque o cinto, calça as sandálias, seja rápido, temos pressa. Não deixe nada para depois, é agora. Não deixe nada para trás. Pegue tudo que é seu. O que você tem? São seus filhos? Pegue-os. Não deixe para trás. Não abandone seus filhos em oração. É seu marido? Pegue seu marido, não abandone. Santifique-se por ele. É sua esposa? Pegue sua família e saia junto pelo portão para uma nova vida em Cristo. Não deixe nada para trás. Quando Cristo falou, levanta, depressa, pega suas coisas, pega sua família. Oh, aleluia. E apresente a Deus, esta aqui, Senhor, é minha família que Tu me deu. Eu não vou deixá-los na prisão. Não vou deixá-los acorrentados. Não vou deixar a minha família à mercê do diabo. Ela está aqui, Senhor, ela é Tua. A minha família é Tua. Meus filhos são Teus, a minha esposa é Tua, meu marido é Teu. Já preguei sobre isso aqui, a última pregação. Eles são Teus. Porque a tendência, muitas vezes, é quando nós somos abençoados, nós esquecemos das pessoas. Esquecemos de quem orou por nós. Esquecemos de ser gratos às pessoas, gratos a Deus. Esquecemos, somos ingratos mesmos. Não deixe nada, Pedro. Pegue tudo e venha. E Pedro, então, se levantou depressa, pegou suas coisas e assim ele o fez. E o anjo lhe disse, põe a capa e siga-me. Põe a sua coragem. Põe a sua dependência. Põe a vida de Cristo em você. Se reveste de Cristo e siga-me. Seja dependente de Deus e venha. Aí diz o versículo 9, então, saindo Pedro, seguiu, não sabendo que era real. Até então ele estava assim, deslumbrado ainda, sem saber o que estava acontecendo. Sendo feito pelo anjo, ele pensava que era uma visão. Até então, Pedro ainda pensava que era uma visão, porque tudo que ele estava passando naquele momento, ele nunca tinha passado. Uma novidade para ele. Foi uma coisa nova para ele. Naquele momento, Pedro teve uma experiência pessoal com Deus. E assim somos nós também. Precisamos dessa experiência pessoal com o Senhor. Não podemos ficar aqui olhando a experiência dos irmãos. Não, eu quero a minha experiência. Eu quero a minha vida com Deus. Eu não quero achar que o irmão, puxa, que bênção, aquele irmão, que maravilha. Não, Deus também fez em mim, faz em mim também. Fez em você, irmão? Fez em mim também. Glória a Deus. Vamos compartilhar o que Deus tem feito por nós. E poder compartilhar a visão de Deus na nossa vida. E Pedro ainda achava que era algo novo para ele. Ele nunca tinha visto, nunca tinha tido aquela visão. E ele precisava daquilo. Ele precisava daquele momento. Da mesma forma nós precisamos. Muitos acham, meus problemas, minhas lutas, dentro dessa luta é onde Deus vai agir. Deus não age na bonança, irmãos.
Deus não age no momento de muita alegria, não, Deus age no momento de tristeza, no momento de dor. Deus age no momento que o vento está soprando forte. Ele age quando o mar está revoltado. Ele age quando você passa pelo deserto. Ali você está totalmente seguro, guardado por Ele. E ali você começa a orar e você começa a ter uma experiência com Ele. Ele começa então a abrir tua visão, tocar em você. E levanta, está na hora, chega. Chega de ficar prostrado, chega de ficar no quarto orando. Vamos, vamos. E você levanta, junto, revestido de Cristo, com a sua família junto, que você sabe que a sua família é de Deus. Aí então você sai para enfrentar o que Deus tem para você. E o versículo 10 diz assim: depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente e, saindo, enveredaram para uma rua. Aqui já tinha o controle. Você aperta o controle e o portão abre. Já existia. O poder de Deus. O poder de Deus abre portas. Oh, aleluia. A manifestação de Deus abre portas que homem nenhum pode abrir. Quem poderia abrir aquela porta daquela cela forte? Era uma cela. Ninguém poderia abrir aquela porta, mas Deus, com seu poder, automaticamente abriu aquela porta. Nada caiu, nada, cimento, tijolo, nada. Simplesmente abriu como um controle remoto. Eu penso lá na minha casa, controle remoto, abrindo o portão. Eu ontem estava pensando nisso. Eu não preciso de controle remoto, mas quando Deus se manifesta, oh, glória! Não precisa de controle de homens. Não precisa de nada humano. O que precisa é o poder de Deus vir e abrir porta onde não existe porta. Portas de emprego, Deus abre. Deus abre porta numa vida de uma mulher que está sofrendo. Deus abre porta da alegria, do amor. Deus abre porta na vida daquele que está arruinado, caído. Deus abre porta das finanças. Deus abre porta onde não existe. Porque Ele tem esse poder. Ele tem o poder de abrir portas e abre automaticamente. Você não tem que fazer nenhum esforço. Você não precisa apertar controle. Deus está no controle. Ele é o controle do portão. Oh, aleluia. Ele fala, as coisas acontecem. Ele manda, as coisas acontecem, porque Ele tem controle em suas mãos da tua vida, da minha vida, da nossa vida. Ele tem o controle. Então, Ele manda, tem que abrir. Então, mais uma vez aqui eu contemplo o poder e a manifestação de Deus nessas palavras que estão registradas aqui nesse capítulo 12 de Atos 12. Eu fico maravilhada. Deus abre porta para você, igreja. Deus abre porta para você. E o anjo estava na frente com Pedro e chegaram até a rua, livres. Não tinha nenhum soldado atrás deles. Não tinha mais ninguém perseguindo Pedro. Pedro saiu livremente pelas ruas. Mas preste bem atenção nesse versículo que eu vou ler. Enveredaram então por uma rua.
E logo adiante o anjo se afastou dele. O anjo só deixou Pedro quando ele estava em segurança. O anjo só abandonou Pedro, deixou Pedro quando Deus estava seguro. Amém, igreja? Ele estava livre. Não tinha ninguém atrás de Pedro. Pedro estava seguro, caminhando pelas ruas, livre. E assim somos nós. Deus não nos abandona enquanto não vê que nós estamos seguros. Você passou por essa etapa toda que eu acabei de falar. Aí Deus faz tudo isso na tua vida, agora você está seguro, confiante. Você viu o agir de Deus. Você contemplou a manifestação de Deus, você está agora seguro. Seguro onde? Em quê? Seguro em Deus, seguro na fé, seguro na certeza que Deus agiu o milagre, seguro na certeza que Deus fez o que você precisava, que Deus fez você ver o que você precisava ver. Segue seguro, porque Deus agora te deu segurança para continuar a sua jornada. Mas continuando, diz depois disso, no versículo 12, ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamada Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Pedro saiu daquela cela, ele viu o poder de Deus. Pedro foi para onde? Foi um barzinho beber? Foi encontrar os amigos lá, um sambinha? Puxa, foi livre hoje, tá? Um pagode. Deus subiu uma comunidade? O Pedro subiu alguma comunidade? Pedro foi para a casa do Senhor. Pedro foi aonde tinha irmãos em oração. Aqui, eu voltando um pouco para trás, você lembra que eu falei que nós somos ingratos? E eu voltando de novo aqui, esse assunto. Pedro foi para a casa de Maria, onde estavam reunidos os irmãos, para agradecer. Ele foi grato pelas orações que aqueles irmãos fizeram na vida dele. Ele foi para a casa de Maria, resolveu ir à casa de Maria. Ele não resolveu ir para outro lugar. Também somos nós. Quando Deus se manifestar na sua vida, quando Deus fizer um milagre na sua vida, abrir portas para a sua vida, não deixe de agradecer. Seja grato. Grato, primeiramente, a Ele, que foi Ele que fez tudo acontecer. E depois grato às pessoas que oraram por você. Eu sou grata a Deus pela igreja e pelos irmãos que eu tenho certeza que oram por mim todos os dias. Aí eu pergunto para você, eu sei que Deus agiu na minha vida, me levantou, me restaurou, tocou em mim. Depois de tudo isso, eu voltei para a casa do Senhor e estou aqui. E eu quero deixar para você nesta manhã, no versículo 11, Pedro diz assim, então Pedro caindo em si, Pedro caiu em si, ele parou, quando ele saiu dali, nas ruas, ele parou e pensou, aí ele diz, agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, de toda a expectativa do povo judeu. Ele reconheceu que foi Deus quem fez tudo aquilo. Porque ainda hoje, muito cristão não reconhece que foi Deus quem fez. Foi eu que fiz. Foi eu que fiz.
Muitos não reconhecem que é Deus que está te dando vida para estar hoje aqui. Muitos não reconhecem que o ar que você está respirando foi Ele quem te deu. Muitos não reconhecem. Se você está em pé, é Deus que está te sustentando. Muitos não reconhecem que você esteve doente, foi curado, foi Jesus que te curou. Muitos não reconhecem. Por isso, precisamos cair em si e entender, não, foi Deus quem fez. Essa experiência que eu tive, que eu passei, que não pude fazer nada, foi Deus quem fez. Amém? Você crê nisso, minha amada igreja? Você crê nessa palavra? Você crê que o Senhor, nesta manhã, falou com você? Ele revelou algo novo para você nesta manhã? Eu creio que toda vez que a gente abre a Bíblia, abre-se uma visão nova do reino de Deus. Quando a gente pega a Bíblia e começa a ler, no Espírito, você começa a ter visões. Visão de quem é o seu Deus. Visão do amor de Deus. Visão dos cuidados de Deus. Visão do que quanto você é um pecador e você não merece nada. Que é tudo pela graça e pelo amor. Uma visão que você olha para você, você cai em si e diz, Senhor, quem sou eu não mereço, mas Tu és um Deus que me ama. É um Deus que tem cuidado de mim, tem me guardado e me livrado. E nessa hora, só nos resta agradecer. Obrigada, Senhor, por tão grande e imenso amor. Pecadora que eu sou, pecador que você é, que nós somos, ainda existe um Deus que nos guarda. Ainda existe um Deus que nos livra das cadeias, das prisões. Ainda existe um Deus que tem prazer de colocar em nossas mãos aquilo que nós precisamos para sobreviver. E nesta manhã, você que está em casa, deixa Cristo ser seu amanhã. Não amanheça o amanhã sem Cristo. Amanheça com a sua vida nas mãos de Cristo. Então você vai poder contemplar a manifestação do poder de Deus. Você vai poder ver, ter visão do Deus que você está deixando controlar a sua vida. Esse Deus maravilhoso que nós estamos aqui nesta manhã adorando e louvando. Igreja, nunca deixe ninguém, a não ser Cristo, controlar a sua vida. E como Pedro, todo o ensinamento que você teve aqui nesta manhã, na sua vida de Pedro, que possamos também ter esses ensinamentos para a nossa vida. Amém? Fique de pé, igreja. E lembre-se, em situações que não tem nada que pode ser feito, lembre-se sempre que Deus está guardando a sua vida. Nos momentos que você acha que não tem o que fazer, lembre-se sempre, Deus está no controle. Nunca esqueça disso. Quando você pensar que não vai suportar, quando você pensar que não vai ter forças, lembre-se que Deus diga, levante-se. Ele te tocando, você vai ter força para levantar. Você nunca vai ficar caído, porque existe um Deus que nos levanta, que toca em nós e nos dá força para continuar.